Ei galera, bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai entrar de cabeça numa polêmica que tá fervendo e expondo as entranhas do poder aqui no Brasil e lá fora. O título já diz tudo. Sanções de Trump contra Moraes são corretas, diz Zema. Lula deu todos os motivos para a retaliação dos Estados Unidos. Imagina só, um governador brasileiro, Romeu Zema, de Minas Gerais, saindo em defesa de medidas duras impostas pelo presidente americano Donald Trump contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e ainda jogando a culpa no colo do presidente Lula, dizendo que ele provocou tudo isso com posturas que irritaram os gringos. Isso não é só diplomacia internacional, não. É uma bomba que revela abusos de autoridade, disputas de poder que cruzam oceanos e uma censura institucional que está sufocando a liberdade de expressão no país. Vamos analisar isso como se estivéssemos batendo papo na mesa da cozinha, questionando as narrativas que querem nos infartar que é tudo normal. Se você está inconformado com o jeito que o sistema joga sujo, fica aí. Vamos confrontar isso juntos, porque se a gente não falar, eles vão continuar achando que mandam em tudo. Tudo explodiu numa entrevista recente que Zema deu, onde ele não poupou palavras. Ele estava respondendo sobre as sanções anunciadas por Trump, que incluem restrições financeiras e bloqueios de bens contra Moraes, alegando que o ministro está liderando uma caça às bruxas contra opositores políticos. Zema, que está se posicionando para 2026, disse na lata que acha isso certo, porque o governo Lula está provocando os Estados Unidos com decisões que vão contra interesses comuns, como no comércio e na liberdade digital. O Brasil começou a cutucar o urso e agora reclama da patada? Algo assim ele disparou, culpando o presidente por dar munição para a retaliação dos gringos. Mas peraí, por que um governador brasileiro está defendendo um gringo contra um juiz nosso? Isso cheira a briga interna, galera. Zema quer se diferenciar do bolsonarismo radical, mas ao mesmo tempo cutuca o governo atual, expondo como o STF está no centro de polêmicas que envolvem censura, como bloquear redes sociais e calar vozes críticas sem muita explicação. A tensão começou a subir quando as reações vieram de todos os lados. No Congresso, numa sessão simbólica sobre relações internacionais, deputados do governo subiram o tom. Um deles, aliado de Lula, acusou o Zema de traição nacional, dizendo: "Você está aplaudindo sanções que vão machucar a economia brasileira toda, só para ganhar ponto com a direita?" Mas um opositor rebateu na hora. Traição é o que o STF faz, calando o povo enquanto o mundo assiste e reage. A sessão virou pandemônio, com interrupções constantes, aplausos misturados com vaias e até uma ameaça de suspensão. Câmeras capturaram Zema assistindo de longe, via vídeo, com um sorriso irônico, enquanto Moraes, em outra declaração pública, defendeu que as sanções são ataques à soberania brasileira e que o judiciário não vai se curvar. Trump, lá do ZA, dobrou a aposta em um discurso, chamando o Brasil de exemplo de como a esquerda usa o poder para perseguir rivais e anunciando mais tarifas sobre produtos brasileiros como retaliação. Mas vamos ao que realmente importa. Isso expõe uma disputa de poder gigantesca. De um lado, Trump usando sanções para pressionar, alegando defesa da democracia, mas na real protegendo interesses econômicos e aliados como Bolsonaro. Do outro, o governo Lula e o STF, que dizem estar lutando contra fake news, mas acabam censurando opiniões que não gostam, como bloquear perfis que questionam decisões judiciais. Zema entra no meio, dizendo que o governo Lula deu motivos com políticas que irritam o ZA, como alianças internacionais duvidosas ou regulamentações que afetam empresas americanas. E aí, a narrativa dominante quer nos convencer que é só geopolítica normal, mas é abuso puro. Autoridade judicial extrapolando, presidente americano interferindo e governadores jogando para a plateia. Quem sofre? Nós, o povo comum, que vê exportações taxadas, preços subindo por causa de tarifas e liberdade de falar o que pensa sendo podada. Lembra daqueles casos onde posts críticos somem das redes por ordem judicial? Isso é censura institucional na veia e as sanções de Trump só jogam lenha no fogo. Frase de efeito para você compartilhar. Zema defendendo sanções de Trump. Lula cutucou o urso, mas quem leva a patada é o Brasil. Hora de questionar quem realmente manda na nossa liberdade. Corta e espalha aí, galera, porque isso precisa viralizar. A tensão cresceu quando o episódio chegou no STF. Numa audiência pública simbólica sobre liberdade de expressão, Moraes presidiu e rebateu as críticas, dizendo que as sanções são tentativas de minar a justiça brasileira. Mas Zema, numa resposta remota, insistiu. Se o governo não tivesse provocado com posturas antidemocráticas, o ZA não teria um motivo para retaliar. Aliados de Lula no plenário explodiram, acusando Zema de marionete de Trump, enquanto opositores aplaudiram, gritando que o STF está virando ditadura togada. A sessão quase descambou para a briga, com um ministro interrompendo o outro e o público virtual nos comentários fervendo. "Finalmente alguém fala a verdade!" versus "isso é traição."
Trump, sentindo o cheiro de sangue, postou nas redes elogiando Zema como voz sensata no Brasil, o que só piorou o clima. Pensa comigo, essas sanções não são aleatórias, elas destacam abusos de autoridade que vão além das fronteiras. Moraes com decisões que bloqueiam conteúdos e perfis vira alvo porque os EA veem isso como censura, especialmente quando afeta aliados deles. Lula, com suas políticas externas, dá o pretexto e Zema usa isso para se posicionar como alternativa moderada. Mas no fundo é disputa de egos. Trump quer mostrar força global, o STF quer centralizar poder e governadores como Zema querem holofotes para as eleições. E a censura? Tá no centro. Decisões judiciais que calem vozes críticas aqui ecoam lá, levando a retaliações econômicas que afetam a economia toda. No Congresso, a sessão sobre o tema virou ringue. Um deputado petista acusou Trump de imperialismo, mas um opositor rebateu. Imperialismo é o que o STF faz, decidindo o que a gente pode dizer. A tensão era palpável, com pausas dramáticas e olhares que diziam mais que palavras. E o povo, assistindo o preço subindo por causa de tarifas, se perguntando se liberdade vale o preço. Outra frase para viral. Sanções corretas de Zema. Lula cutucou o urso, mas o Brasil sangra. Resistam à censura antes que nos calem de vez. Espalha isso aí porque a narrativa dominante quer pintar Trump como vilão e o STF como herói, mas na real é uma teia de abusos. Trump usa poder econômico para interferir, o governo brasileiro responde com vitimismo e no meio disputas institucionais como audiências no STF que só reforçam o controle. Zema, ao defender as sanções, confronta isso, mas também joga para o seu lado. Eu fico revoltado, porque esses caras não pensam no povo primeiro. Quantas vezes você viu uma postagem sumir porque questionou o sistema? Isso é sinal de que o poder está fora de controle, com retaliações internacionais só piorando o caldo. A tensão chega ao pico quando conectamos os pontos. Trump anuncia sanções contra Moraes por perseguição política. Zema aplaude dizendo que Lula deu motivos com provocações e o STF reage endurecendo ainda mais contra críticos. No Congresso, propostas de leis para proteger a soberania surgem, mas na prática servem para mais censura. Abusos pipocam, autoridade judicial sem freios, retaliações econômicas que punhem inocentes e narrativas manipuladas para dividir o povo. Isso é uma guerra fria moderna, onde liberdade é moeda de troca. E Zema, no meio, vira pivô. Sua fala simbólica na entrevista acende o debate, mas expõe como até opositores internos usam o caos para ganhar terreno. Eu fico revoltado. Por que esses caras não pensam no povo primeiro? Quantas vezes você viu uma postagem sumir porque questionou o sistema? Isso é sinal de que o poder está fora de controle, com retaliações internacionais só piorando o caldo. Chegando ao fim dessa análise, galera, o que fica é um alerta vermelho. As sanções de Trump, defendidas por Zema, mostram como abusos de autoridade e disputas de poder minam nossa soberania e liberdade. Lula pode ter dado motivos, mas o preço é pago por todos nós. Resistência é essencial. Não engulam narrativas furadas, questionem censura, exijam transparência de juízes, presidentes e governadores. Vigilância popular é a arma do povo. Liberdade se defende todo dia. Se você está inconformado como eu, junte-se à luta. Comenta o que acha dessa retaliação, curta se quer mais análises assim e compartilha para acordar o Brasil. Inscreva-se no canal para não perder o próximo. Ativa o sininho porque a política está pegando fogo. Valeu pela atenção, fiquem vigilantes e até breve.